Inicialmente nós vamos começar com a fala do nosso companheiro Rodrigo Freire, que vai fazer uma rápida análise aí, companheiro Rodrigo Freire, das questões atinentes ao nosso Estado, tá certo? E fazer um link, inclusive, já que ele tinha programado um pouco da crise mundial, que é que ela traz seus reflexos para o país, como é que ela chega aqui na Paraíba. Com a palavra, nosso companheiro Rodrigo Freire. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer o convite, companheiro Almir, do setorial de Política Tributária. Queria saudar os presentes, nosso aniversariante, meu amigo companheiro Vitor Hugo, nosso deputado Décimo, seja bem-vindo à Paraíba. Veja, abrindo um parênteses, dado no início da minha fala, sobretudo um mês para cá, com a saída do prefeito do PT, isso tem sido dito de alguma maneira que o PT na Paraíba está em crise, passa um momento difícil, e eu digo com muita sinceridade, como uma pessoa que milita na esquerda há 25 anos, dos quais o PT estou desde 98, então 17, eu digo que para mim é um momento de muita tranquilidade, até de felicidade, o que nós estamos vivendo agora de novo no PT. Porque está possibilitando, inclusive, que a gente tenha feito a recomposição da nossa direção partidária, e aí uma recomposição que eu diria bastante qualitativa, porque trouxe de volta para a direção pessoas que são ligadas aos movimentos sociais, aos sindicatos, à cultura, como nosso vereador Fuba, pessoas que têm, digamos assim, uma boa interlocução com a sociedade, e, sobretudo isso, afastou-se do PT um estilo de gestão conservadora e nos possibilita ter um momento como esse, deputado, que fazia tempo que a gente não tinha, e que agora estamos à vontade de ter, que é poder debater com o nosso partido e com a sociedade com franqueza, sem estar preso, digamos assim, com as amarras de uma gestão conservadora, que aí, como a gente estava inclusive conversando ainda há pouco, com a chegada do PT ao governo, de alguma maneira, algumas práticas, alguns tipos de lideranças que não tinham nada a ver com a nossa história, se acercaram, começaram a ganhar mais espaço no partido, era o caso. Saíram agora, foram para onde deveriam sempre ter tido, e agora estamos vivendo uma situação muito mais tranquila. Eu queria começar falando também, deputado, nesse momento que a gente vive hoje, a ameaça, já foi feita aqui algumas pessoas referência, isso é a nossa democracia. Isso eu queria lembrar que a democracia brasileira é uma conquista muito dura, de muitos anos de luta, isso que nós várias gerações tivemos que empreender para que ela fosse conseguida. E temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, nossos dois companheiros, aqui na minha frente, Ademir e Edo, foram exilados políticos. Eles foram obrigados a se exilar, sair do país, foram expulsos do país por causa da sua militância política. Como eles, várias pessoas. O deputado Luiz Couto, inclusive, viu, deputado, eu não tinha ainda lhe falado, mas nesse trabalho que eu estou no arquivo da Comissão Municipal de João Pessoa, eu estive no Arquivo Nacional, lá em Brasília, coletando alguns documentos do SNI, referentes à perseguição aqui em João Pessoa e na Paraíba. Encontrei a ficha do companheiro Ademir, e tinha lá um dos relatórios referentes à Igreja da Paraíba, que era muito visada, sobretudo por causa da ação de Dom José Maria Pires, Evandro Lencastre. Tinha lá um relatório que constava, vou lhe passar, o roteiro inteiro da sua ordenação como padre em 1976. Todos os cânticos, o primeiro, justamente porque o senhor era, já naquele momento, entrava na igreja por essa porta, digamos assim, do Dom José, nessas vinculações com os movimentos sociais. Quer dizer que a vida pregação dele está lá. Está lá também. Então, de fato, é algo que, a muito duras penas, a gente teve que conquistar e que eu acho que precisa ser valorizado. E um detalhe também que merece atenção. Apesar da má avaliação que se faz da nossa democracia brasileira, eu diria que tivemos sim uma série de avanços no campo social e político como consequência direta da democracia e consequência direta da nossa Constituição, e que estão agora seguramente ameaçadas. Se pegarmos a nossa Constituição, você tem um espírito muito claro da tentativa de formação, são anotações. Pode deixar, obrigado. E um Estado social, eu diria, que tinha interesse, sobretudo, em universalizar algumas políticas de educação e de saúde, e aí eu estou me referindo sobretudo ao SUS, e que sim, todos os problemas que existem, sobretudo no que diz respeito à qualidade dos serviços, tivemos uma série de avanços.
né? Então, olharmos aqui mesmo para a Paraíba, né, mas para o país como um todo, agora na Paraíba sabemos que o Senado tem mais dificuldade, no que diz índices como redução do analfabetismo, taxa de analfabetismo, né? Isso você pegar de 90 para cá, para 2010, 2012, né? E aí, sobretudo, quando você considera aquela juventude, né, as pessoas de 0 a 15 anos, ou seja, pessoas com idade escolar, né? Em comparação que tínhamos antes da democracia, né, antes da Constituição, né, é algo hoje absolutamente ainda elevado, né? Então, na Paraíba você tem em torno de 4% de analfabetos nessa faixa de 0 a 15 anos. É muito baixo, é muito alto ainda. Mas considerando que você tinha em 1990, não é beirava os 30%, né? Obviamente também você tem um cenário de urbanização, né? O SUS, os avanços do SUS. Eu sou da geração, por exemplo, que ainda convivia com paralisia infantil, né? Acho que todo mundo conhece casos na família de pessoas que têm mais de 35, 40 anos, né? Que conhece alguém para algo erradicado no país, a atenção pré-natal, né? Isso, a questão dentária, o Glauco está lembrando, né? Isso tudo é consequência da nossa democracia. Isso, se não fosse a Constituição, se a gente não tivesse, né, conquistado, portanto, o ambiente democrático, nada disso, né, teria conseguido. Então, sim, eu acho que apesar dos pesares, né, a gente vive num país socialmente muito melhor, né, como nos últimos 25, 30 anos, e é consequência, sim, da instalação do ambiente político democrático. Né. Nos últimos 10, 12 anos, agora no caso, né, em particular, sim, nós entramos em um ciclo, né, novo de desenvolvimento, e aí acho que está relacionado com as opções de políticas públicas dos governos do PT, né, do governo Lula, e depois do governo Dilma, né, que deram, eu diria, um plus adicional, né, que diz respeito a essa questão da melhoria da qualidade de vida do país. Então a gente vive num estado, deputado, como o senhor sabe, né, somos a periferia da periferia, né? A Paraíba é um dos estados que está ali na metade de baixo da região Nordeste. Na região Nordeste temos 3 grandes estados, né? Ceará, Bahia e Pernambuco, né? E aí a Paraíba ficava sempre disputando aí com o Rio Grande do Norte, quinta, sexta economia, e isso se reflete também em termos de indicadores sociais, né? Nos últimos anos aqui, na última década sobretudo, nós vimos um movimento, primeiro, né, de diminuição das pessoas vivendo em condição de miséria, né? E aí eu acho que existem, muito palpável, né? Está de imagem, acho que todo mundo se lembra também, aquelas figuras que nós tínhamos quando, momentos de seca, uma intensa história dos saques, aquelas imagens dos saques, dos saques saqueando casas de comércio, né, etc., né? Feiras públicas, né? Isso, retirantes também muito fortes aí da cidade. Isso, de fato, agora nós estamos vivendo das secas mais severas, né? Isso da nossa história, né? Já temos aí já alguns anos de seca prolongada e essas imagens desapareceram, né? E aí, obviamente, isso está relacionado a opções de políticas públicas, né, que, infelizmente, né, eu diria que alguns setores mais conservadores tratam essas políticas, sobretudo Bolsa Família, né, como políticas assistencialistas, eleitoreiras, populistas, etc. Mas que, para mim, né, são políticas que têm um princípio fundamental, que é garantir um direito humano básico, um direito humano fundamental. Primeiro, que é o direito a alimentar-se, né? E isso não só tem sido garantido como consequências políticas, sobretudo nas regiões mais pobres do país, mas obviamente também tem um efeito multiplicador, né? Vem tendo efeito multiplicador, porque obviamente, né, que esse dinheiro, né, que chega do Bolsa Família, e diga-se passagem também de maneira transparente, né, porque inclusive facilita o controle social, né, da utilização de recursos, que você abre lá no portal de transparência, você vê cidade por cidade quem são os beneficiários, quando recebeu, quanto recebeu, etc. Isso, obviamente, é um efeito multiplicador, porque essas pessoas vão, né, comprar na mercearia, no mercado, né, no supermercado da sua cidade, isso, portanto, gera emprego, gera renda, né, e seguramente impacta positivamente, né, a economia local, né, que muitas vezes, muitos municípios, como nós sabemos, sobrevivem, aí já foi falado aqui pelo nosso companheiro, né, de aposentadorias, né, sobretudo aposentadorias, e aí vem o outro lado, né, porque se lembra apenas, né, da questão do Bolsa Família, né, mas nós temos aqui no Nordeste que tem impacto a política de valorização real do salário mínimo, né, isso que também foi uma política decidida pelo governo Lula, pelo governo da companheira Dilma, né, isso que de alguma maneira, obviamente, isso tem um impacto fundamental, sobretudo no ambiente que a gente tem tido, né, ou pelo menos teve na maior parte dessa década, né, de formalização do trabalho, né, e de garantia, portanto,
mais pessoas. Fala aí. Vamos da caixa. Vira a caixa mais pra cá. Fala aí. Alô, alô. Só tomada ali. Alô. Não caiu. Você vai falando da palavra. Mas posso Ô. falar. Som. Tira a luz daí. Oi, som, oi. Pronto, mas só voltando aqui. Então vejam, essa política, portanto, de valorização do salário mínimo, sim, também tem um impacto decisivo, eu diria, na distribuição de renda e na ativação da nossa economia. O impacto é evidente, né? Obviamente que a gente vê, não vamos fazer, eu acho que é uma preocupação que a gente não pode ter. Eu acho que eu me lembro as comemorações dos 10 anos, né, do governo do PT, foi uma coisa que a mim me impressionou muito negativamente, que era um discurso ufanista, né? Era como se a gente vivesse num país, né, que estava tudo maravilhoso, né, tudo não merecesse. Inclusive as imagens que fizeram, né, aquelas fotos de Lula e Dilma, parecia aquelas fotografias chamadas realismo socialista, né, socialismo real, olhando assim para o futuro. Né, não se trata disso. Mas seguramente eu acho que sim, não é, que houve um esforço muito concentrado nos últimos anos para desenvolver políticas, né, direcionadas, não é, para o setor mais pobre, o setor mais popular da sociedade, impactando decisivamente no Nordeste. Né? Eu sou do eu sou de João Pessoa, mas a minha família é de Pombal, na Paraíba, né? Uma cidade administrada pelo PT. Foi uma das cidades que recebeu um campus da Universidade Federal, né? A Universidade Federal de Campina Grande também, né? Isso do IFPB, né? Instituto Federal de Educação Tecnológica, né? Imagine, né? Na época do Fernando Henrique, quando o Fernando Henrique era presidente, eu era estudante universitário, sentíamos claramente que a ideia era acabar com a Universidade Federal da Paraíba em João Pessoa, né, transformar aqui no máximo um escolão, né, e deixar a pesquisa para ser feita nos grandes centros, preferencialmente nos Estados Unidos. Em vez de investir em pesquisa aqui no país, vamos pagar algumas bolsas para alguns seguros iluminados, né, e estudar fora. Né? O que aconteceu no governo Lula foi o inverso, né, foi o fortalecimento dessas instituições e a interiorização. Né? Imagine a capilaridade que dá, né, uma universidade pequena, você instalar o campus da Universidade Federal, do Instituto Federal de Educação Tecnológica. Obviamente isso tem impacto, né? Criação de residências, né? Então acho que de fato nós tivemos nos últimos 10 anos um ambiente muito positivo, né, no que diz respeito a políticas de inclusão social. Agora, de fato, né, já foi dito também aqui, aí acho que foi o companheiro Charlinho que lembrou, né, que nosso governo foi tímido no que diz respeito a algumas reformas estruturais, né? A questão do monopólio das comunicações, por exemplo, né, essa regulamentação econômica desse monopólio é prevista pela Constituição, nunca foi tocada como nós tínhamos condições, né, políticas, né, de enfrentar um debate dessa magnitude. Né? O resultado é que nós temos agora uma mídia golpista, né, amplamente concentrada, né, na propriedade de algumas famílias e fazendo um discurso aí abertamente pró-golpe. Né? A reforma política também, que diz respeito, né, isso é o fortalecimento dos partidos, digamos, pelo menos aqueles partidos mais ideológicos, né, uma tentativa de garantir mais instrumentos de participação política, né? Não foi feito, e hoje nós temos um congresso aí que tem aí quase 30 partidos, né, isso, representados, a maioria deles penduricalhos para todo tipo de fisiologismo, né, e aí chantagem, consequentemente, em cima do governo federal, né, também não foi feita, né? E não foi feita, acho que a questão fundamental da reforma tributária, e de alguma maneira já tentando começar a dialogar com essa discussão mais específica, né? Apesar, e aí o grande dilema desses 10 anos do governo Lula, né? Apesar de você ter reduzido a pobreza, né, isso, apesar de você ter feito políticas, né, que favoreceram, melhoraram, né, as condições de vida daquelas pessoas que, digamos assim, estavam nas classes mais baixas, não foi feito nada para tocar na concentração de renda do país. Né, isso, nós temos um sistema tributário, né, isso absolutamente regressivo, né, isso, quanto menos você ganha, mais você paga, né? E nos últimos anos, já tem vários estudos que dizem o contrário, né, o que aconteceu foi justamente o inverso. Né, você tem um aumento, apesar, e aí a contradição, né, apesar da melhoria das condições de vida dos mais pobres, mas a concentração de renda no topo segue não só inalterada, como progredindo. Né? Você tem alguns estudos que indicam, né, que